Sejam bem-vindos à coluna Empresa Viva. Sou o Walter Roque e aqui você encontra dicas extremamente importantes sobre gestão de empresas, sobre negócios, sobre lucratividades e sobre gestão de pessoas. Hoje nós falaremos sobre 90% das empresas do Brasil, segundo o IBGE. São empresas familiares. Quais os principais problemas para essas empresas crescerem? Aguarda aí. É um tema muito complexo, intrincado, porque envolve a empresa, envolve gestão, envolve toda a complexidade empresarial e também a complexidade da família. Então, a família muitas vezes tem problemas em casa ou tem alguns conflitos. Como separar isso, a questão pessoal, da questão profissional? Já é difícil separar quando você tem um distanciamento, né? Você está indo para a empresa, onde os seus familiares não estão lá, você está indo trabalhar e tem seus problemas, como todas as famílias, em casa, e você vai para o trabalho e não pode deixar aquilo influenciar negativamente o seu trabalho enquanto você estiver lá. Da mesma forma, quando você volta para casa, no final do dia, os problemas da empresa deveriam ficar lá também. Imagina como é a situação onde o pai, a mãe, 2, 3, até 4 filhos ou mais trabalham na mesma empresa. E aí eles têm esse desafio de lidar com as questões pessoais, né? Você tem um problema na empresa, só que final de semana está no almoço de família de domingo juntos. Como lidar com essa situação? Então, existem alguns problemas que são até comuns a acontecer. O primeiro é a questão do Prolabore. A questão do Prolabore já foi aprofundada em 2 colunas que você pode encontrar no playlist da Empresa Viva, no canal do YouTube da Jovem Pan, de Presidente Prudente, que fala sobre Prolabore, as dificuldades e para criar um Prolabore justo, de forma com que os donos da empresa foquem no lucro da empresa e não necessariamente no Prolabore, mas que este seja definido conforme o trabalho. Então, é a primeira discussão, você pode aprofundar essa questão dentro do podcast que fala só sobre Prolabore. Outras questões é a multigerência. É muito comum numa empresa familiar, sabe aquela famosa frase que diz, o ditado que diz que tem muito cacique para pouco índio? Empresa familiar costuma acontecer muito. Por quê? Porque são donos, né? São donos, têm autoridade. Só que dentro de um organograma empresarial, que é onde nós definimos as autoridades, quem tem autoridade sobre quem, existe toda uma estrutura de diretor, de gerente, de supervisor, de coordenador, de funcionários que, por uma questão de organização, recebem ordem de determinadas pessoas. Muitas vezes o dono é dono de tudo, de toda essa estrutura, inclusive. Geralmente, os donos que não trabalham diretamente na empresa com uma função, eles participam com as prerrogativas de proprietários. E aí eles podem participar, pedir os números, participar das decisões, participar das reuniões de conselho e, assim, conseguir participar ativamente como proprietário. Então, são funções diferentes. Uma coisa é você ser dono, outra coisa é você ser o diretor da empresa, o gerente e tudo mais. E isso precisa estar muito bem colocado para que não haja confusão na empresa. Um proprietário que não tem uma função definida na empresa, ele chega a dar ordem para quem está no balcão, dá ordem para quem está limpando, dá ordem para quem está nas compras, organizando as prateleiras ou trabalhando com a logística da empresa. Então, tem que tomar um cuidado especial, porque quando está dando essa ordem, está gerando multigerência, está cruzando outra ordem. De quem realmente vai estar ali todo dia dando essa ordem. Pode ser um parente ou não, mas estando no cargo de supervisão, de gerente, não pode cruzar essas informações, né? Eu falo, fulano, pega aquele papel no chão, só como exemplo, né? Aí eu falo, não, mas o meu gerente falou para deixar no chão que a gente tem uma perspectiva, vai usar isso aqui no marketing. Não, mas eu estou mandando tirar. O que acontece? Enfraqueceu o gerente. O dono enfraquece muitas vezes a sua estrutura de liderança dentro da empresa. E isso tem que ser evitado. Então, são esses 2 pontos, são os pontos para tomar um cuidado. E um terceiro ponto, nós vamos falar na próxima coluna, que é quando a estrutura familiar, de fato, choca com a estrutura empresarial. Aí nós falaremos na próxima coluna, você já fica convidado e nós nos encontramos lá.
Então, para mais informações como essa, na próxima coluna nós falaremos sobre o choque entre família e estrutura organizacional, né, das 90% de empresas que existem no país. Você pode acessar no YouTube o canal da Jovem Pan Presidente Prudente, a playlist Empresa Viva. Sou Walter Roque e nos vemos lá.